5, 4, 3, 2, 1. Em 1938, o mundo estava próximo de mudanças brutais. O medo era presente na vida de muitos. Nós estávamos muito próximos de descobrir até onde o ser humano poderia chegar, o horror que o mundo poderia se tornar. Em 1938, descobrimos algo que sobrevive até hoje: o poder da comunicação em massa. A manipulação que as pessoas podem sofrer, como enganá-las, como deixá-las frágeis e prontas para seguir qualquer coisa que você diga. Ao contrário do que você pode estar imaginando, essa descoberta não aconteceu por um motivo real, e sim através de uma ficção científica. Em 1938, Orson Welles transmitiu em um programa de rádio um especial, contando a história de Guerra dos Mundos. As pessoas tinham o rádio como a sua mídia principal. Estavam acostumadas na época, inclusive, a receberem notícias ruins e sentiam que o pior se aproximava. Mas ao ouvirem que o mundo sofria um ataque alienígena, mais de 1 milhão de pessoas acreditaram na peça do Orson Welles. Might be almost good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Muitos fugiram, outros entraram em pânico e alguns até mesmo cometeram suicídio. O programa foi tão verdadeiro e atingiu tantas pessoas que depois eles passaram muito tempo tentando se explicar, dizendo que não passava apenas de uma peça de teatro. Esse dia fica marcado como um grande exemplo para todos nós. Não só por mostrar o poder das mídias, mas também o poder da ficção. E esse poder não acaba nas suas próprias histórias. Eu comecei a me perguntar se a ficção científica realmente afetava a nossa realidade. Algumas pessoas acreditam que certos filmes e obras literárias previram o futuro, e eu me pergunto, como esses autores conseguiram fazer isso? Será que existe alguma coisa que esteja sendo escondida de nós? Então, eu decidi pesquisar isso, e foi assim que eu encontrei o pesquisador Etienne Auge. Talvez ele seja uma das poucas pessoas que levam a ficção científica a sério ao ponto de dar aulas sobre isso e desenvolver teorias muito interessantes, não só sobre como a ficção científica afeta a nossa realidade, mas também como afeta nossos estudos e formas de viver. E foi ouvindo suas palestras que aprendi o que realmente é a ficção científica. A ficção científica é uma forma de contar histórias que previne e inventa o futuro. E isso, meus amigos, muda tudo. Nós não estamos prevendo o futuro, adivinhando tudo que vai existir daqui a 50 anos, mas sim criando tudo que vai existir. Em De Volta para o Futuro, eles não preveram o tênis com um cadarço que se autoamarra. Eles estavam criando ele. Também não estavam prevendo um skate que pudesse flutuar. Eles estavam colocando essa ideia na cabeça de alguém que o criaria. E também prevenindo quando assistimos filmes de ficção científica, que são, na verdade, um grande aviso para todos os perigos do nosso relacionamento com a tecnologia. Isso muda toda a nossa experiência quando abordamos a ficção científica. Não é apenas um jogo de adivinhação, mas sim de criação. Mas vamos voltar no tempo um pouco. O final do século XIX e começo do século XX foi uma época muito interessante para a humanidade. Nós começávamos a entender nossa relação com as máquinas e com a ciência como nunca tínhamos feito antes. O homem se apaixona pela ideia de não precisar mais dos deuses para entender sua existência. E, na verdade, através das máquinas, pode criar vida como um deus. Eu nem preciso dizer os lados positivos e negativos que esse relacionamento já trouxe para a nossa espécie. Mas o curioso é que no mundo da criação algo muito importante acontecia. O escritor britânico H.G. Wells inventou a ficção científica com o livro The Shape of Things to Come. E o Jules Verne, um escritor francês muito famoso, também inventou a ficção científica. Só que tem um detalhe. Os dois nunca se conheceram e inventaram ao mesmo tempo algo com um impacto tão grande como a ficção científica. Suas nacionalidades também não são uma coincidência. Após a Primeira Guerra Mundial, esses foram os grandes impérios do mundo, França e Inglaterra.
Após a Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia foram os pontos onde a ficção científica mais foi feita. Hoje, os Estados Unidos é o polo do gênero. A ficção científica sempre evolui em países que consideram carregar o futuro para o resto do mundo. A ficção científica nada mais é do que o poder de imaginar. E se podemos imaginar, provavelmente podemos criar. A ficção nos deu da forma mais detalhada diversos futuros possíveis, nos apresentou leis, nos apresentou relacionamentos. Ficção científicas são feitas para encher nossa cabeça de ideias e para nos salvar. Imaginação é mais importante do que conhecimento. E tudo se concretiza com uma pergunta muito simples, mas que gerou as respostas mais complexas que definiram o nosso presente. A pergunta mágica é: e se? Quando olhamos para todas as obras do cinema em ficção científica, encontramos essa pergunta. Diversas realidades já foram criadas por causa disso. A mente humana não tem limites quando o assunto é criar algo novo. Estamos sempre buscando superar as barreiras da palavra impossível. Passei muitos anos da minha vida acreditando que a ficção científica era só uma tentativa de prever o futuro, um mero gênero do cinema. Agora eu entendi que ela na verdade faz parte do nosso mecanismo como espécie. E através dela criamos novos desafios que antes pareciam ser impossíveis. E vemos esse resultado quando sentimos que o futuro já chegou. As máquinas já estão presentes. Nós já carregamos todo o conhecimento do mundo nos nossos bolsos. Mas acabamos esquecendo disso, já que é parte da nossa rotina. Não é necessário entrar em pânico, já que, como eu disse, a ficção científica também existe para prevenir certas situações. Como quando nos avisa que o ser humano pode entrar em uma busca incessante por mais, e essa busca possa se tornar a sua própria condenação. Para você, como é que essa informação chega? Eu, particularmente, confirmei mais uma vez para mim mesmo que o cinema, a literatura e a arte não são apenas o que aparentam pela superfície. É por isso que os nazistas queimavam livros e usaram o cinema como grande ferramenta de publicidade. É por isso que o mundo sofre com tantas notícias falsas contadas em formas de histórias muito bem desenvolvidas. A ficção científica nada mais é do que a arte de imaginar e contar uma boa história. Essas histórias não só tocam as pessoas profundamente, elas reescrevem nosso passado, afetam nosso presente e criam o nosso futuro.